Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a memória de São Filipe Neri, o santo da alegria, o santo que nos ensina a preferir o céu, preferir o paraíso. Para isso, providencialmente, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que disse que nós devemos preferir ser como as crianças, que devemos ser como as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que é que nosso Senhor quer dizer com deixar vir a eles, que nós devemos ser, que quem não se fizer, que quem não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele? É claro, meus irmãos, que nosso Senhor não está falando que nós devemos ser ingênuos, bobinhos, facilmente enganáveis como uma criança. Não, nosso Senhor não está dizendo isso, porque a maturidade, a inteligência é um dom de Deus. Então, nosso Senhor não está dizendo que devemos ser bobinhos como as crianças. Nosso Senhor também não está dizendo que devemos ser egocêntricos como as crianças que pensam que o mundo gira ao redor delas, que tudo é para elas. É difícil que uma criança, porque pela sua própria natureza, a criança ela não é virtuosa. A virtude é um dom que se cresce com a ação do Espírito Santo sobre a inteligência e a vontade. E a criança ainda, nos seus 3, 4, 5 anos, ela sequer tem ainda toda a sua capacidade intelectiva e volitiva desenvolvidas. Então, a criança não é virtuosa, não por culpa própria, mas pela sua própria constituição. Então, ela é muito egocêntrica, as coisas giram ao redor dela. Não é ainda um egoísmo, porque não existe ainda uma total consciência daquela realidade. Então, nosso Senhor também não está pedindo que sejamos como as crianças nesse sentido. Nosso Senhor, quando diz que nós devemos ser como as crianças, e se não formos como as crianças, não entraremos no reino dos céus, Ele quer nos ensinar a simplicidade, a pureza e a confiança que uma criança representa. Quando pensamos numa criança, pensamos na pureza, pensamos na simplicidade e no seu amor e confiança aos pais. Então, nosso Senhor quer nos ensinar esta realidade. Se não houver esta simplicidade, esta pureza e esta confiança em Deus, não estaremos preparados para entrar no reino dos céus. E celebramos hoje São Filipe Neri, que é um exemplo desta simplicidade, desta pureza e desta confiança em nosso Senhor. São Filipe Neri nasceu no início do século XVI, em julho de 1515, de uma família piedosa, católica piedosa, em Florença. Então ele cresceu, ele foi educado segundo os princípios cristãos e aprendeu muito bem os princípios cristãos. Só que, quando aqui falo de uma família piedosa, cristã, católica, eu não estou falando que o pai e a mãe eram santos. Eram católicos, mas que precisavam muito crescer na virtude, de modo que não conseguiram colocar, embora tivessem colocado a fé, os princípios da fé, os rudimentos da fé, não colocaram no coração do filho, porque provavelmente não tinham no seu próprio coração este amor preferencial a Deus. Preferir a Deus a todas as coisas. Então isso não estava ainda muito claro na família e consequentemente não passaram para o seu filho. Quando Filipe Neri já estava um jovem homem, o pai o mandou para uma cidade, para a cidade do seu tio de São Filipe Neri, para que ali ele aprendesse o comércio e ganhasse dinheiro. Ele deveria ser um homem rico, como os seus pais eram. Ele mais rico ainda, com certeza assim os seus pais pensavam. E ele foi mandado para San Germano. Lá chegando, ele não conseguiu passar um ano,
porque o seu coração não encontrava alegria naquelas coisas. Ele se sentia atraído pelos bens que a traça não corrói, nem a ferrugem destrói. Por aquela riqueza que o mundo não pode dar, que só nosso Senhor pode nos conferir. Mas tudo isso ainda era muito rudimentar e inicial no seu coração. Ele percebia que a alegria não estava naquilo, mas não tinha ainda toda a clareza. Era mais um passo inicial da graça de Deus no coração daquele jovem. Aquele passo que às vezes percebemos no nosso coração, isto é, aquela tristeza com o pecado, aquela falta de alegria plena com as coisas que o mundo oferece e que as pessoas falam que nelas consiste alegria. E você começa por experimentá-las e diz, podem ser até boas, mas não são suficientes para dar sentido ao meu coração. Podem ser até lícitas, mas não são a plenitude a que o meu coração deseja. E Felipe Neri, então, não conseguindo passar um ano, foi para Roma, porque ele queria buscar as coisas espirituais. Lá chegando, ele encontrou um florentino que morava em Roma e que o acolheu na sua casa, e ele passou 3 anos numa vida de oração e penitência. Mas é interessante que ele não procurou, naquele período, a vida religiosa ainda, embora vivesse quase como um religioso, em profunda oração e penitência, e pobreza, que já era conhecido pelas pessoas de Roma como um jovem homem santo. Na véspera de Pentecostes, ele então com 29 anos, ele foi fazer a sua vigília para suplicar o Espírito Santo. Ele, meus irmãos, que é conhecido por aquela frase em que ele repetia e rezava dizendo, Senhor, não confia em Felipe. Felipe não é de confiança. Isto é, ele sabia que embora tivesse nobres desejos no coração, a sua alma ainda não estava fincada em Deus. Embora ele, mais do que no início, ele já tivesse progredido, caminhado na vida espiritual, ele sabia que a sua alma ainda não era toda de Deus. Embora ele tivesse crescido na amizade com nosso Senhor, ele sabia que enquanto estivermos neste mundo, nunca somos de total confiança. Isto é, sempre podemos nos perder. Enquanto caminharmos neste mundo, ninguém pode dizer 100% céu. Estou garantido, minha salvação está garantida. Enquanto caminharmos neste mundo, devemos sempre caminhar com humildade e suplicando a Deus que nos conceda a graça da perseverança final. Que nos conceda a graça de nós nunca nos esquecermos dele. Que por mais que você tenha a louca pretensão de, não, imagine se eu vou me esquecer de nosso Senhor. Nós podemos, enquanto estivermos nesta vida, se de Deus nos descuidarmos, podemos virar as costas para Ele. Podemos nos esquecer de nosso Senhor e viver a nossa vida de uma maneira bem superficial, se não até mesmo pagã. Então Felipe Neri foi rezar, foi pedir o Espírito Santo, como tantas vezes já tivera pedido, com certeza. Foi pedir mais uma vez. Quem sabe rezou como nós rezamos na nossa novena de Pentecostes, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Estava ali ele rezando quando acontece o tão famoso Pentecostes de São Felipe Neri. Ele se sente, e o é de fato, se sente tomado pelo Espírito Santo, de modo que o seu peito infla, fisicamente
o seu peito infla. Estou apontando para o lado direito. Seu coração cresce, que as suas costelas, a quarta e a quinta, elas criam um arco maior, que quando ele morre e fazem a autópsia, veem que elas foram como que abobadadas. Elas cresceram o seu arco para que pudessem segurar o coração. Essas duas costelas estão como relíquias, uma em uma igreja que eu não me lembro o nome e nem a cidade, e a outra em outra igreja que eu não me lembro o nome nem a cidade, mas em duas cidades diferentes estão lá as costelas de São Felipe Neri, que teve o seu coração crescido. Apenas um sinal físico para mostrar que no seu coração cresceu o amor de Deus. Ali, ainda mais, cresceu o temor de Deus. Ele não queria perdê-lo. Ali, ainda mais, ele tomou consciência de que Deus é a realidade mais valiosa da sua vida. Tem um evento na vida de Santa Teresa d'Ávila, que disse que uma vez uma mulher, uma dona rica, se encontrou com Santa Teresa e mostrou para ela um punhado de diamantes. Imagine, diamantes. E disse que Santa Teresa olhou e viu que eram uns vidrinhos mais brilhantes do que os comuns. Isto é, ela viu, tá bom, eram mais brilhantes, mas o coração dela não se encantava mais com aquelas coisas. Existia uma sabedoria no coração da santa que a fazia se encantar com outras coisas, com coisas mais valiosas. Na vida de São Luís Gonzaga, diz que quando ele se encontrava com coisas belas e santas, ele se perguntava: o que isso representa para a eternidade? O que isso representa para a eternidade? Esta casa bonita, esta conta bancária poupuda, este corpo belo, essa saúde inabalável, o que isso conta para a eternidade? O que isso conta para o céu? Meus irmãos, se esta sabedoria estivesse clara em nós, profundamente fincada no nosso coração, nós teríamos uma santa decepção com o mundo e estaríamos muito mais voltados para as coisas do céu. Isto é, nós nos desesperaríamos com o mundo, isto é, não teríamos esperança de encontrar felicidade que verdadeiramente valesse a pena com as coisas do mundo, e voltaríamos o nosso coração para as coisas do alto. Esperaríamos no Senhor. Pois bem, foi esta realidade que cresceu no coração de São Felipe Neri, de modo que a partir dali, mais do que nunca, a sua vida foi tomada por Deus. Ele aumentou ainda mais o seu apostolado, querendo ganhar pessoas cada vez mais para nosso Senhor. Tinha um ministério fecundíssimo, porque ele conseguia converter dezenas, centenas de pessoas a cada encontro. No contato que ele tinha com as pessoas, ele conseguia que várias abraçassem a vida religiosa, que as pessoas dissessem: não, eu quero me entregar totalmente a Deus, não quero ser rico, não quero me casar, eu quero ser totalmente de Deus. E é interessante, nesse período, no século XV, século XVI, nós tivemos uma grande quantidade de santos, e ele era amigo de Santo Inácio de Loyola, que queria que ele viesse para a ordem dele, queria que ele se tornasse jesuíta, e ele dizia: não me sinto chamado a isso. E de modo que Santo Inácio o apelidava de Sino. Quando o encontrava, o chamava de Sino, porque dizia que assim como o sino badala e chama várias pessoas para a igreja, mas nela não entra,
Santo Inácio chamava várias pessoas para a vida religiosa, mas nela não entrava. Isto é, Santo Inácio queria demais que ele viesse para a ordem dele, mas não era por falta de amor, não era por apego às coisas do mundo, era apenas porque aquele santo sabia que aquela ordem e aquele momento não eram a vontade de Deus. Chegaria o momento em que ele fundaria uma ordem, em que ele entraria claramente para uma ordem religiosa, embora já vivesse interiormente a vida religiosa no seu coração. E se dedicava a converter as pessoas, a fazer caridade, e tem um evento tão bonito na vida de São Filipe Neri, que deve, dentre outras coisas, nos inspirar. Diz que ele recolhia víveres, comida, para dar de comer aos pobres, para ajudar os pobres. E um dia, ele indo levar comida para um pobre, ele estava numa estrada em que uma carruagem vinha ao seu encontro. E a estrada era curta, e de modo que para ele se desviar daquela carruagem, não ser por ela atropelado, ele acabou caindo em um buraco muito profundo. E dizem os seus biógrafos que o anjo da guarda do pobre, a quem ele ia socorrer, não permitiu que ele caísse e se machucasse. E depois perguntam a ele, por que é que o anjo da guarda do pobre a quem ele ia recorrer, e não o seu próprio, não o livrou daquele buraco? E ele disse, por duas coisas. Primeiro, porque era aquele pobre o interessado a que eu chegasse lá e lhe levasse a comida. Por isso que foi o anjo da guarda dele que me ajudou. Segundo, porque nós sempre temos o auxílio dos anjos da guarda daqueles a quem fazemos o bem. Então, meus irmãos, hoje é um sábado, é dia de catequese. O evangelho de hoje fala das criancinhas, e muitos catequistas aqui vão dar não o pão material, que já é algo belíssimo e santo de se fazer, a caridade física, a caridade material, mas imagine o bem espiritual que vocês podem receber pedindo o auxílio e a intercessão dos anjos da guarda das crianças a quem vocês vão passar a catequese. Ontem, e termino, ontem 2 irmãs agostinianas vieram aqui, e depois do atendimento eu as levei para dar uma olhadinha lá no centro de catequese, e eu mostrava para elas que no claustro estávamos terminando um pequeno muro, e eu dizia, aqui, irmã, nós iremos colocar várias frontes de anjos da guarda dentro do claustro, nas paredes que circundam o claustro, várias faces, apenas o busto, aqueles anjinhos, várias faces, para que quando as crianças entrarem perguntarem, mas por que tantos anjinhos? E nós dizemos, porque representam os anjos da guarda de vocês, daquelas crianças. E eu dizia, irmã, reze pedindo aos anjos da guarda das crianças que serão catequizadas, das crianças que serão guardadas, cuidadas neste centro de catequese, para que eles intercedam para que esta obra termine o quanto antes. E creio profundamente no valor desta oração. Façamos o mesmo. Nós que estamos nos empenhando em fazer uma obra tão bonita, uma obra de caridade, caridade material e espiritual. Será uma creche e será um centro de catequese, para que os anjos da guarda dessas crianças intercedam por nós. Peçamos também hoje, neste dia de São Filipe Neri, que ele interceda por nós, para que nós aprendamos na nossa vida, cada vez mais profundamente, a preferir o céu, as coisas espirituais, a todas as outras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.